Existe um tipo de presença que não pede licença. Ela apenas é uma força silenciosa que entra nos espaços e muda a energia do lugar sem precisar de uma palavra. Não é sobre beleza, não é sobre técnica, é sobre coerência. Sobre alguém que vibra por inteiro, que está inteiro em si, que não precisa ser desejado para se sentir vivo, mas que, exatamente por isso, se torna magneticamente vivo aos olhos do outro. Esse estado não é construído por esforço. Ele nasce da integração, nasce de um corpo que parou de gritar por aprovação, de uma mente que deixou de se projetar e de um campo vibracional que finalmente se alinhou com quem a pessoa realmente é. A maior confusão que muitos carregam é acreditar que o desejo que atrai vem do corpo, da sedução, da imagem. Mas o que realmente magnetiza é invisível, é vibracional. O verdadeiro desejo não nasce da tensão sexual. Ele nasce do silêncio da alma. Bruce Lipton mostra como nossas crenças mais profundas, aquelas plantadas ainda na infância, moldam a forma como buscamos ser vistos. Muitas vezes, sem perceber, desejamos ser desejados não por prazer, mas para anestesiar o vazio de não nos sentirmos suficientes. Buscamos excitação, como se ela pudesse preencher a falta de aceitação. Usamos o olhar do outro como um espelho que nos diga: você existe, você tem valor, mas isso é uma ilusão. Uma ilusão programada em nossa biologia, alimentada pela repetição de experiências emocionais que nos ensinaram a confundir atenção com amor e desejo com conexão. A mente carente não fala, mas ela vibra urgência. Vibra necessidade, vibra medo de não ser escolhida. E esse campo vibracional incoerente é percebido. Mesmo que de forma sutil, ele repele exatamente o que mais desejamos, porque a frequência da carência é instável. E onde há instabilidade, não há repouso. Onde há performance, não há verdade. O sistema límbico, nossa parte emocional mais primitiva, aprende a confundir excitação com afeto. A dopamina se torna uma droga interna e vamos atrás de pequenos picos de validação, como quem persegue uma miragem no deserto. O problema não é querer ser desejado. O problema é quando esse desejo se torna o único sinal de que existimos. Joe Dispenza nos lembra: o coração e o cérebro, quando em coerência, criam um campo eletromagnético capaz de impactar tudo ao redor. Esse campo é mais poderoso do que qualquer técnica de sedução. Ele não precisa convencer, porque ele comunica, não com palavras, mas com presença. E é aí que entra o conceito da mente dessexualizada. Uma mente que não é fria, não é neutra, é livre. Livre da necessidade de ser desejada para se sentir válida. Uma mente que deseja a vida, não o olhar do outro. Uma mente que não performa, mas que está, que habita, que vibra. A presença verdadeira não vem do esforço em impressionar, vem da quietude interna de quem não precisa mais provar nada, de quem trocou a ansiedade de ser visto pela paz de estar inteiro, porque tentar ser desejado é uma forma de manipular. E manipulação é ruído, é interferência, desalinha o campo, ativa no outro o sistema de defesa mais primitivo, a mente reptiliana, aquela que sobrevive, mas não ama. A sedução forçada atrai o desejo instável e, com ele, relações frágeis. É preciso compreender: o desejo que nasce da coerência não cria dependência, ele cria conexão. Esse vídeo é sobre isso, sobre voltar a ser fonte de magnetismo que nasce da autenticidade, fonte de presença que não depende do outro para se sentir viva. É sobre transmutar a necessidade de validação em campo de atração real, sobre escolher ser em vez de parecer. Porque quanto mais você tenta ser desejado, mais escapa da sua essência. Mas quando você finalmente repousa nela, o mundo começa a desejar exatamente aquilo que você já é. O vício silencioso da autoafirmação pelo desejo alheio. Há um silêncio dentro de muita gente que, na verdade, grita por aprovação, por validação,
por um toque que diga, você importa. E esse grito silencioso, muitas vezes, toma a forma do desejo. Não o desejo espontâneo, natural, saudável, mas um desejo moldado para ser visto. Um desejo voltado para o outro, como uma vitrine montada com cuidado, onde cada gesto, cada roupa, cada frase é construída para gerar reação, para provocar no outro aquilo que a própria pessoa não sabe sentir por si mesma. Porque enquanto muitos buscam amor, na verdade, estão implorando por pertencimento. Estão usando o desejo alheio como remendo para uma ausência antiga. A confusão é profunda. Achamos que quando alguém se excita por nós, é porque nos ama. Achamos que atenção é sinônimo de valor, que o desejo do outro valida quem somos, e assim a gente vai se perdendo, trocando a essência pela performance, trocando o prazer de existir pela ansiedade de ser notado. Há um vazio vibracional escondido nessa busca, uma fome que não é de pele, é de alma. A fome vibracional que se revela nas redes sociais, nos olhares caçados em festas, nas conquistas que não preenchem. A busca obsessiva por provas externas de valor denuncia uma carência emocional tão profunda que até o corpo começa a responder sexualmente a essa ausência, como se tentar ser desejado fosse a única forma de se sentir seguro. Esse ciclo é químico, mas também é emocional. O cérebro aprende a se alimentar de dopamina como quem se alimenta de aplausos. Um elogio dispara prazer, um like acende a esperança. Uma conquista gera euforia, mas logo depois o vazio volta. Porque não há profundidade nesse jogo. O desejo, quando nasce da ausência, é sempre instável, sempre dependente. E o que é dependente não é livre, é um vício silencioso, uma repetição inconsciente de querer ser visto como forma de esquecer que não se sente inteiro. Quando o desejo do outro se torna a sua medida de valor, você se distancia da sua presença. Você passa a viver do lado de fora, a medir sua potência pelos olhos que te olham, a confundir tesão com afeto. E essa confusão gera um cansaço emocional profundo. Um cansaço que não se resolve com mais conquistas, mas com um retorno à sua frequência original, a um estado de vibração onde o desejo deixa de ser estratégia e volta a ser expressão do seu ser inteiro, não da sua falta. Porque no fundo, a necessidade de ser desejado não é um erro, é um sintoma de uma ausência que não é sexual, é existencial, e essa ausência não se resolve sendo escolhido, se resolve se escolhendo. Cuidado com o campo de atração performático. Ele cria conexão instável. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre ser magnético e tentar ser magnético, entre atrair naturalmente e fabricar um campo que seduz, mas não sustenta. Quando a mente vibra mais pelo medo de não ser desejada do que pelo prazer de simplesmente existir, algo se desalinha. O corpo pode parecer confiante, o olhar pode ser treinado, o gesto pode ser calculado, mas o campo não mente. Ele revela. E o que ele revela, mesmo sem palavras, é que há uma ansiedade camuflada, uma inquietação sutil, uma tentativa constante de controlar a forma como o outro nos vê. Esse esforço, ainda que disfarçado de charme, cria uma dissonância. Porque o que deveria fluir começa a pesar. Energeticamente, há uma tensão nesse tipo de atração. Ela não repousa, ela pulsa com urgência. E essa urgência é percebida, mesmo que inconscientemente, por quem está ao redor. A tentativa de ser desejado, quando nasce da insegurança, emite sinais ambíguos. O corpo diz, me veja. Mas a alma diz, me salve. O campo se torna incoerente, vibra em duas direções opostas, e é exatamente essa incoerência que impede conexões verdadeiras. Porque por trás do charme forçado, há medo. Por trás do sorriso estrategicamente colocado, há uma necessidade de confirmação. E onde há necessidade, há controle. E onde há controle, não há repouso nem entrega. A falsa sedução energética é aquela que cria impacto imediato, mas não deixa raízes. Ela pode gerar desejo, mas não intimidade. Ela pode causar fascínio,
mas não confiança. É o tipo de atração que começa rápido e termina confusa, porque aquilo que foi construído na performance desmorona no cotidiano. O outro sente, ainda que não saiba explicar, que há algo forçado ali e por isso se afasta. Porque o corpo pode se aproximar, mas o coração não encontra repouso onde não há verdade. Bruce Lipton nos lembra que nossos comportamentos não são apenas atitudes, eles são química. São epigenética. Quando tentamos parecer algo que não somos, o corpo inteiro entra em conflito. A biologia responde com sinais contraditórios. As expressões, a respiração, o olhar, a vibração, tudo se desconecta. E essa desconexão é sentida como desconfiança pelo outro. O campo de atração performático pode até funcionar em um primeiro momento, mas ele cobra um preço. Ele nos tira da nossa coerência. E quando perdemos a coerência, perdemos o poder de sustentar o que atraímos. Não é preciso parecer algo, é preciso ser, estar inteiro, porque o campo vibracional mais magnético é aquele que transmite segurança e não carência, presença e não urgência, clareza e não expectativa. Quanto mais você tenta controlar o que emite, mais bloqueia sua própria frequência natural. E o mais curioso é que essa frequência natural, quando não está contaminada pela necessidade, é mais atrativa do que qualquer técnica. Ela não chama a atenção por esforço, ela se torna inesquecível por verdade. A chave vibracional, desejo autêntico sem projeção carente. Há um tipo de desejo que não nasce da falta, mas da completude. Um desejo que não se projeta no outro como quem espera ser salvo, mas que transborda de dentro como quem já se encontrou. Essa é a diferença entre desejar a vida e desejar ser desejado. Quem deseja ser desejado está preso a um espelho, precisa ver no outro a confirmação de sua própria existência. Já quem deseja a vida vibra por inteiro, vibra porque sente, vibra porque ama estar aqui, vibra porque existe. E isso basta. E é essa vibração silenciosa e plena que toca o outro em níveis mais profundos do que qualquer imagem fabricada. Quando o prazer de existir se torna maior do que a ansiedade de impressionar, o campo muda, a energia muda, o corpo repousa, a voz ganha firmeza, o olhar se torna presença. Não há urgência nem estratégia, há entrega. E essa entrega não é passiva. Ela é ativa, ela é o resultado de alguém que já se acolheu, que já se aceitou, que não precisa mais projetar no outro a própria carência. A mente dessexualizada não é apática, ela é livre, livre da obrigação de se provar, livre da obsessão por impacto, livre da dependência do olhar externo como forma de se sentir amado. E essa liberdade cria magnetismo, porque a presença de alguém que não precisa ser desejado para se sentir completo é rara. É a presença de quem não pede, mas oferece, de quem não cobra, mas transborda, de quem não se esconde atrás de gestos ensaiados, mas habita seu próprio corpo com inteireza. Isso é o que torna alguém inesquecível. Não é a aparência, não é a performance. É a frequência emocional que aquela pessoa carrega. Uma frequência que diz, eu estou aqui e isso é suficiente. A mente que vibra coerência não projeta expectativa no outro. Ela convida, mas não exige. Ela seduz sem forçar, porque ela já está em paz com a própria verdade. E é exatamente essa paz que atrai. Não há algo mais magnético do que a ausência de necessidade, a ausência de desespero, a ausência de urgência. Quando você está inteiro em si, o mundo sente, não com os olhos, mas com o campo, com a pele, com a vibração. Desejo autêntico não é grito, é presença silenciosa, não é busca, é encontro. E esse encontro começa dentro. Começa no momento em que você escolhe desejar a vida mais do que deseja ser desejado por alguém. Começa quando o desejo deixa de ser resposta à carência e passa a ser expressão da alma. E é aí que você se torna inesquecível. Não pelo esforço de chamar atenção, mas pela coragem de simplesmente ser quem você é. Técnica prática.
Desprogramação vibracional da mente carente. Existem memórias no corpo que não passam pela razão. Estão gravadas em camadas tão sutis que nem percebemos o quanto influenciam a forma como nos mostramos ao mundo. E quando essas memórias foram construídas sob ausência, rejeição ou abandono, é comum que o campo vibracional carregue uma fome que não se nomeia. Uma fome que pede olhares, toques, confirmações. Mas por trás disso há uma dor silenciosa. A dor de não ter se sentido suficiente. E essa dor se manifesta em forma de sedução involuntária, em tentativas quase invisíveis de ser desejado, admirado, percebido, como se a excitação do outro pudesse curar uma ausência que começou bem antes. Desprogramar essa mente carente não é apagar a necessidade de ser amado, é lembrar ao corpo que ele já é digno de amor antes mesmo de ser notado, que ele é presença e não vitrine, que ele é templo e não palco. Isso começa com um reencontro. Um retorno ao corpo como espaço sagrado, um momento de silêncio, onde a mente se aquieta e a respiração toca regiões que há muito tempo foram ignoradas. O corpo precisa ser sentido não como objeto de desejo, mas como extensão da alma. E nesse contato a memória começa a se reescrever, porque o corpo, quando acolhido sem exigência, começa a confiar novamente. Em seguida, é preciso recondicionar a linguagem interna. A mente que sempre se disse, só sou importante quando sou visto, precisa escutar algo novo. Frases simples, mas carregadas de verdade. Frases que não seduzem, mas integram. Que não buscam impacto, mas repouso. Eu sou suficiente mesmo sem testemunhas. Eu vibro presença, não ausência. Meu valor não depende do desejo do outro. Essas palavras não são afirmações mágicas. Elas são sementes. Quando repetidas com presença, começam a mudar o campo. Começam a alterar a frequência basal. Começam a ensinar ao sistema nervoso que ele não precisa mais se esconder atrás de performance. Por fim, uma visualização. Um momento de silêncio interno onde se imagina o campo magnético do corpo se expandindo, não com expectativa de ser percebido, mas como um fluxo natural de energia que simplesmente é, que não implora, que não força, que não pede licença. Apenas pulsa. Essa expansão vibracional ativa centros mais profundos, como o cardíaco, que conecta em vez de excitar, que acolhe, em vez de atrair por carência. E é nesse estado de coerência que nascem os vínculos mais seguros, mais intensos e mais espiritualmente conectados. Porque quando a mente repousa na certeza do próprio valor, o amor que chega não vem para preencher, vem para transbordar. Metáfora simbólica, o fogo que aquece sem queimar. Nem toda chama precisa de espetáculo para aquecer. Há um tipo de fogo que arde sem ruído, que ilumina sem exigir, que transforma o ambiente sem precisar ser o centro das atenções. Esse fogo é como a mente dessexualizada. Ele existe com presença, com calor, com vida, mas sem urgência. Ele não grita por olhares. Ele não implora por confirmação. Ele apenas está, e por estar inteiro, por não depender, ele aquece com profundidade, aquece com verdade. Imagine uma lareira acesa em silêncio. Ninguém precisa que ela se mova para saber que está viva. Seu calor preenche o espaço de forma contínua, constante. Ela não precisa seduzir. Ela simplesmente cumpre sua natureza de irradiar. Assim é o desejo vibracional maduro. Ele não força ninguém a olhar. Ele não cria artifícios para ser notado. Ele é como o sol, está ali, pleno, autossuficiente, oferecendo luz e calor. E justamente por isso atrai, mas atrai com liberdade, atrai sem pressão, atrai sem ruído. A força que realmente toca não é a que tenta, é a que repousa. É aquela que emana de alguém que se sabe inteiro, que não precisa da resposta do outro para confirmar seu valor. Quando você para de implorar para ser visto, algo em você se torna visível de verdade, porque há uma diferença imensa entre o corpo que quer chamar atenção e o corpo que vibra presença. O primeiro é inquieto, inseguro,
ruidoso. O segundo é calmo, pleno, magnético. Quando a mente se liberta da necessidade de ser desejada, ela começa a viver em um outro ritmo. Ela começa a pulsar em paz. E é essa paz que começa a tocar o outro, não mais pelo excesso, mas pela verdade, não mais pela promessa de excitação, mas pela entrega silenciosa de quem já se acolheu. A mente dessexualizada não renuncia ao prazer, ela o amplia, porque não está mais presa à exigência de ser desejada. E é essa liberdade que transforma o desejo em algo mais sutil, mais refinado, mais profundo. O verdadeiro magnetismo nasce quando o desejo deixa de ser grito e se torna presença. Quando ele não exige mais, mas convida. Quando ele não seduz por carência, mas atrai por completude. Porque o fogo que aquece não é o que consome, é o que permanece aceso mesmo quando ninguém está olhando. Magnetismo é consequência da coerência, a biologia da presença. Nada é mais magnético do que alguém em paz com quem é. Nada vibra mais forte do que a presença de alguém que já se reconheceu por inteiro. Quando a mente repousa na própria verdade, quando o corpo deixa de implorar por atenção, quando o campo vibra sem ruído, nasce algo que não se fabrica. Magnetismo real. Um magnetismo que não depende de beleza, de técnica, de esforço. Ele nasce da coerência. E a coerência não é um comportamento, é um estado. É quando emoção, pensamento e vibração se alinham como uma única frequência, contínua e estável. Bruce Lipton mostra que nossos estados emocionais não são apenas sentimentos passageiros. Eles são instruções biológicas. São comandos que alteram a química do corpo, ativam ou desativam genes, influenciam receptores celulares. Sua vibração modifica sua biologia. E quando essa vibração está em coerência, ela se torna um campo elegante. Um campo que atrai, mas não força. Que convida, mas não exige. Porque a urgência, a ansiedade e o desespero emitem sinais de sobrevivência. E onde há sobrevivência, não há sedução verdadeira. Mas quando o corpo para de emitir sinais de carência, o campo se torna receptivo, seguro, envolvente. E isso, em níveis sutis, é irresistível. Neville Goddard dizia que o estado de consciência precede a realidade externa, que o mundo não responde ao que você quer, mas ao que você é. E quando você assume o estado de alguém que já é desejável, sem precisar provar, algo muda. Não porque o universo decide te recompensar, mas porque o seu campo passa a emitir sinais diferentes. Sinais de quem não precisa ser escolhido para se sentir completo, de quem não se esconde atrás de desejo, mas vibra a partir da presença. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. O verdadeiro poder de atração está em ser fonte, não receptor, em deixar o desejo fluir como um rio interno e não como uma âncora externa. A mente dessexualizada não é menos intensa. Ela é mais livre. Ela não reprime o desejo. Ela o purifica. Ela o devolve ao seu lugar de origem, o centro do ser. E é exatamente essa liberdade, essa integridade silenciosa que magnetiza tudo ao redor. Porque o mundo não escuta apenas o que você diz, ele escuta o que você vibra. E quando sua vibração diz, eu sou inteiro, o mundo inteiro começa a se aproximar. Não por carência, mas por ressonância.